Quer conhecer uma small cap que vem performando muito bem e pode subir e melhorar ainda mais os seus resultados? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E como é tradicional às segundas-feiras, vamos falar sobre small caps. Eu pedi para o pessoal da análise trazer informações a respeito de uma que está bombando e tem grandes chances aí de continuar performando bem, como eu comentei, tá? Eu quero só iniciar aqui falando o nome da empresa, né, pessoal? Irani. Recentemente nós tínhamos feito um vídeo, acho que faz uns 3 ou 4 meses, então é interessante aí para a gente dar uma atualizada. A Irani é uma empresa que foi fundada lá na década de 40 e hoje é uma das principais produtoras de papel para embalagem e de embalagem de papelão ondulado. No mercado, de uma forma geral, é a terceira maior produtora para papel de embalagem no Brasil. É interessante que esse mercado é bastante fragmentado e ela pode crescer tanto de forma orgânica quanto via aquisições. Lembrando que os produtos da Irani, né, são 100% recicláveis, baseados aí de base florestal renovável, né, e que o preço da embalagem sustentável não é tão cíclico quanto às outras embalagens, né? É um mercado muito mais resiliente e turbulento e resiliente em momentos de turbulência na economia, tá? Claro que é commodity quando a gente fala de celulose, de papel, enfim, mas aqui tem uma resiliência maior, como a gente vai ver daqui um pouco. Além disso, né, a empresa tem a base florestal própria, ela tem a geração de energia elétrica própria, que inclusive era um dos grandes calcanhares de Aquiles aqui no caso da empresa, né? E essa integração vertical que nós temos é importante, pois deixa os custos de produção menores, a gente tem exposição menor à variação dos custos da matéria-prima, o que é importante também, né? Principalmente quando tem muita coisa que acaba sendo importada. E tendo esse controle, né, pessoal, a qualidade do produto acaba sendo mais importante, né? Mais interessante. Além disso, a Irani tem as florestas estrategicamente localizadas próximas às bases de produção, que acaba reduzindo a parte de custos de transporte. Então, tem desde a matriz da empresa, que fica no Rio Grande do Sul, os escritórios, a parte de florestal, Rio Grande do Sul, tem em Santa Catarina também, a parte de resina, papel e embalagens, que é o que a gente vai comentar mais, tá? O que acontece, né, pessoal? A Irani foi uma empresa que sofreu nos últimos anos, né? Se a gente olhar ali de 2009 até 2020, basicamente a empresa cresceu muito pouco e a partir ali de 2018, 2019, a empresa começou a dar o que a gente chama de guinada, uma virada, justamente para ser mais conhecida no mercado, ser mais conhecida na bolsa, trazer mais liquidez, trazer mais transparência, governança para a empresa e, claro, melhorar os resultados e focar no crescimento, porque é um bom momento que a gente tem nesse segmento e para o longo prazo esse momento deve continuar. Então, a empresa, desde consultoria estratégica, que foi feita ali de 2008 a 2018, o projeto Simplifique, o acesso às informações de financiamento, os desinvestimentos, né, que foram feitos lá em 2019, a questão também em busca de créditos tributários, que inclusive acabou beneficiando os resultados desse trimestre, e o principal aqui, vamos dizer assim, o re-IPO da empresa, né, que aumentou o free float, que é a quantidade de ações disponível no mercado, melhorou absurdamente a governança e a empresa fez uma captação de recursos para o seu crescimento. Então a gente percebe essas fases da empresa, né, basicamente 40 anos operando mais no mercado interno, depois expandido anos 90 e 2000, e a grande guinada da empresa a partir de 2020 para cá, entrando na bolsa, né, e a questão do projeto da plataforma Gaia, que é bastante importante para o futuro da empresa, que vai acrescentar bastante receita para a companhia. Então a gente vem nesses últimos anos com um crescimento acelerado e a Irani de hoje não é a mesma empresa de 15 anos. Né? É importante a gente entender isso, porque às vezes o investidor ele fica muito com a empresa da forma que ela era antes e algumas dão uma guinada aqui, como é o caso da Irani. E claro, né, pessoal, aproveitar esse momento ótimo do mercado, principalmente quando a gente olha no longo prazo. A gente já comentou algumas vezes a respeito disso, né? A gente pega toda essa parte de embalagem de papel, né? Vai ser puxada pelo crescimento da classe média chinesa,
tem a questão da Índia, que são os grandes países, né, em termos de que puxam o crescimento econômico. Até no último ranking apareceu a Índia lá responsável entre 3 a 4% do crescimento do mundo. Toda essa cruzada global de ESG contra plástico, né, substituição de plástico por papel. E o e-commerce, né, pessoal? O e-commerce vai continuar crescendo. A América Latina vai ser o lugar onde o e-commerce mais vai crescer, mesmo que o varejo não cresça, o e-commerce vai continuar crescendo. E aqui, né, a gente vê desde um delivery que a gente pede lá no iFood, desde algum produto que a gente peça lá na Amazon, no Mercado Livre, enfim, a gente já viu a quantidade de embalagem e a quantidade de papel que vem. O varejo eletrônico consome 7 vezes mais fibra, né, do que o varejo normal. Lembrando que 80% das embalagens de e-commerce são sustentáveis, que é exatamente o foco de Irani, né? E além de e-commerce, tem essa questão de embalagem de alimento. A gente já comentou sobre isso no caso da Klabin também, e esse mercado é muito resiliente, né? Mesmo que a gente tenha a crise, o mercado de alimentos, o mercado de varejo online é um mercado resiliente, o que acaba sendo importante para as empresas, né? As empresas brasileiras têm um menor custo de produção, de embalagem, de celulose, isso é importante. E no mercado interno, né, que é mais o foco da Irani, o Brasil hoje é o 6º maior mercado do mundo quando a gente fala de embalagem de papelão ondulado, e pode crescer bastante, né? Internamente a gente tem bastante para crescer. Nós temos um consumo per capita aqui de 35 metros cúbicos por habitante, na China é 55 metros quadrados, desculpa. Na China é 55, né? Então tem um bom potencial aqui de crescimento no próprio mercado interno, o que é interessante. E aqui nós temos a comparação, né, dos preços das embalagens sustentáveis, né, quando a gente fala aí daquelas de papelão ondulado, em relação ao PIB, né? Então é importante isso porque, né, tem essa descorrelação, porque às vezes o investidor ele olha assim, poxa, mas precisa crescer o PIB para a empresa crescer. Não necessariamente, né? Tem empresas que crescem independente do PIB e tem empresas que quando o PIB cresce, crescem mais ainda do que o PIB, né? Porque como eu falei aqui, desde embalagem para alimento, laticínio, têxtil, agroindustrial, que é um mercado excelente, um mercado que tem bastante resiliência, como eu comentei. Antes de continuar, pessoal, quero só deixar 2 presentes para vocês. Para quem não baixou ainda o relatório grátis aí do mês de julho, o último dia, uma small cap de forte potencial de curto prazo e o cupom Oportunidades, que também finaliza hoje e que dá até 30% de desconto nas assinaturas Full Trader e carteiras Capitalizo. Lembro, né, pessoal, que hoje a Capitalizo tem as melhores assinaturas do mercado aí pelos menores preços, tá? Depois eu volto para comentar mais um pouquinho a respeito disso. Então, o que é importante, pessoal? Primeiro, 93% da receita de Irani vem do mercado de embalagens sustentáveis, tá? Isso é importante, né? Porque com um foco nisso é a única empresa que a gente tem na bolsa, né? E além da parte de embalagens sustentáveis, papel para embalagens, aqui embalagens sustentáveis 100% é mercado interno, 57% da receita. Papéis para embalagens sustentáveis é 36% da receita, 17% da exportação. E tem a parte de resinas, né? A parte de resinas hoje é em torno de 7% da receita e 92% é para exportação, né? Ela exporta aqui para mais de 17 países. É um mercado que ele é bem interessante, tem uma perspectiva boa de crescimento, mesmo hoje sendo uma pequena parte do negócio da Irani. E a gente tem, por exemplo, aqui o breu, né, que é bastante utilizado na fabricação de adesivos, tintas, ceras depilatórias, borracha, etc. E além disso, né, a Irani tem uma receita muito diversificada. Hoje o maior cliente da empresa representa pouco mais de 5% do total, o que é importante também, é legal quando a gente tem essa diversificação. Aqui os principais mercados de exportação: Ásia, Europa, África, América do Norte, América do Sul. Lembrando, como eu falei, que tem potencial para crescer no mercado externo também. Tem riscos, né, pessoal? Com certeza, principalmente questões ligadas à parte ambiental. Tem risco também em relação à ciclicidade do setor, mas por ser embalagens sustentáveis tem menos risco, né, porque é menos comoditizado. E além disso, né, a gente tem uma série de vantagens para quem opera com celulose, para quem opera com embalagens no Brasil, né, de papel, que normalmente as empresas têm uma estrutura mais enxuta, como é o caso da Irani, os custos de produção são bastante controlados e isso mitiga muitos riscos, dá uma margem de segurança maior
e como eu falei, eles estão trabalhando para ter 100% da energia própria, né? O que acaba sendo bastante importante também, já que o custo de energia é importante aqui para essas empresas. Em termos de resultado, pessoal, nós tivemos um segundo trimestre atípico, né? A empresa recém divulgou os seus resultados e já era esperado um resultado mais fraco, porque nós tivemos parada nas máquinas para manutenção. Com isso, a receita caiu 8% em relação ao ano passado, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Por outro lado, o lucro líquido disparou, né? Nós saímos lá de um lucro líquido de era 100 e poucos, 50 e poucos, não, era em torno de 20, 30 milhões no ano passado, ultrapassou aqui chegou a quase 230 milhões nesse ano, né, pessoal? E basicamente foi em função de créditos tributários. Então foram não recorrentes que fizeram com que o lucro líquido melhorasse. Então foi atípico, né? Piorou em termos operacionais por essa questão de parada, então nada demais aqui em relação aos resultados, apesar deles terem sido negativos. Tá? Quando a gente olha alguns indicadores, o PL na casa de 7, o PVP na casa de 2, mas é uma empresa que, como ela tinha resultados ruins num passado não tão distante assim, o valor patrimonial dela acaba sendo mais baixo. Tem um yield de 7,5%, tá, pessoal? Se ela conseguir manter esse yield 7,5%, 8%, sendo que é uma empresa que pode entregar dividendos e crescimento, já vai estar fantástico, né? Porque não é bem o foco da empresa, pagamento de dividendos, mas a gente não pode esquecer que esse setor está tão bom que o que eles produzirem eles vão conseguir vender. Essa que é a grande vantagem das empresas do segmento. É uma empresa que tem margens boas, é uma empresa que tem ROIs bons, ROICs bons, né? São empresas que têm bastante rentabilidade, tá? E a gente entende que esses números aqui, eles não refletem ainda a entrada em operação de todas as iniciativas do Projeto Gaia, que eu tinha comentado lá no início do vídeo, porque tudo isso aqui, quando estiver operando, pessoal, vai aumentar bastante a produção da empresa e a rentabilidade da companhia, e o cronograma das obras lá, enfim, está dentro aí do esperado, né? A gente vai ter trimestre a trimestre mais novidades em relação à questão do Projeto Gaia, ou seja, temos aqui uma ótima empresa com ótimas perspectivas de longo prazo. Trazendo uma visão aqui mais de curto prazo, pessoal, de avaliação gráfica, né? Tá num momento bem interessante a Irani. Nós tínhamos aqui uma tendência de baixa de junho de 2021, que durou até abril do ano passado. Aqui, nesse momento, nós tivemos o rompimento dessa tendência de baixa e, ao mesmo tempo, nós iniciamos uma tendência de alta que permanece até hoje, né? E a vantagem do gráfico é essa, né? A gente percebe claramente que está num canal altista e, nesse momento, quem tem posição aí na Irani, pensando em médio prazo e curto prazo, não teria que se preocupar com o ativo operando dentro de um canal. Para comprar no curto prazo, pessoal, a avaliação é um pouco diferente da avaliação fundamentalista. Não é que nós nem estamos aqui recomendando compra, mas é um ativo que a gente considera barato. Agora, com uma visão mais de curto prazo, é um pouco arriscado comprar nesses patamares de R$10, porque a gente venderia só se saísse aqui do canal de alta. Agora, quem está posicionado em Irani pensando no curto e médio prazo, não tem o que se preocupar nesse momento. Lembro a todos que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, onde tem as assinaturas da Capitalizo, tem os resultados, a parte de cursos, né? E vocês podem acessar lá os resultados de todas as nossas estratégias, inclusive tudo já atualizado com o fechamento aí do mês de julho, né? Tanto as estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, como as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar. Então, quero ver lá a carteira internacional da Capitalizo. É só clicar, vai ter os gráficos lá mostrando justamente isso que eu comentei para vocês. Lembrando, né, pessoal, que aqui na Capitalizo tudo é feito de maneira independente, transparente, com resultados comprovados. E, além disso, nós temos o melhor atendimento do mercado. Por isso, em caso de dúvidas, manda um e-mail para a gente, contato@capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.